Olá, amigas e amigos do Coletivo Gerações Espíritas para o Bem Comum. Eu me chamo Diego Medeiros, eu sou sociólogo e encampo pesquisas no campo da saúde pública, da saúde coletiva. E hoje a gente tem a intenção de discutir um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde. Mas antes eu queria contar uma atividade que a gente realiza lá na medicina da UES, quando a gente recebe os estudantes de medicina do primeiro semestre, ainda bem verdinhos, oriundos daquele sistema de ensino médio, onde o ensino é a educação bancária, muitas vezes, né? E eu pergunto para eles qual é o objeto da medicina. E aí aparece uma série de exemplos, uma série de objetos que eles vão colocando de forma livre, né? Como se o objeto da medicina fosse a doença, né? Fosse a saúde, fossem os órgãos, fosse o corpo humano, né, fosse a questão da cura, do tratamento. E aí, lá para as tantas, ao final dessa discussão, a gente chega à conclusão de que o objeto da medicina, extrapolando aí para todos os profissionais de saúde, é a vida no seu aspecto mais amplo. Então, é nesse contexto que o Sistema Único de Saúde ele começa a ser gestado, ali na década de 70 e de 80 do século passado, dentro do regime militar, né, onde os sanitaristas discutiam o conceito de saúde. Né? O que é saúde para as pessoas? E aí eles chegam à conclusão de que você chegar no atendimento médico formal, né, submeter o seu corpo físico a uma lógica de biopoder, né, uma lógica de submissão do seu corpo ao conhecimento médico, estabelecer um tratamento, né, e realizá-lo, ele não dá conta de todas as necessidades de saúde da população. E vocês devem se recordar, né, na época do INAMPS, há um tempo atrás, não muito recente, nem todo mundo tinha direito ao atendimento à saúde. E aí a inovação aparece na Constituição de 1988, advindo dessa discussão desde a década de 70 e de 80, culminando na 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, esta conferência contando com a participação ampla da população, de segmentos dos movimentos sociais, né, de partidos políticos, associações de bairro, discutindo saúde, né, para além daqueles legitimados pela academia e pelo Estado, então uma conferência aberta, criou-se as bases e as diretrizes do Sistema Único de Saúde, né, que em 1988 compôs uma seção, a primeira vez que uma Constituição brasileira tem uma seção específica de saúde, dizendo o seguinte artigo: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? Então, a partir daí, começa-se a pensar como esse sistema funcionaria no Brasil, já trazendo essas diretrizes advindas aí da Conferência Nacional de Saúde, a 8ª conferência, que ficou um marco em 1986. Em 1990, então, aparece a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, no momento em que a gente vivia um governo absolutamente neoliberal, Fernando Collor de Mello, que coloca, né, ele implementa essa lei, mas tira dois elementos importantes. Ele veta a participação social que estava previsto, né, e a questão do financiamento. Então, isso é do financiamento do Sistema Único de Saúde, como é que seria. Então, vocês veem que o SUS ele tem essa perspectiva, né, estatal, de um sistema universal, mas ele nunca nadou em águas mansas. Né? Desde então, já na sua implementação, na década de 90, no começo, com o Collor de Mello, já se viu que ele não teria tanta tranquilidade para ser implementado. Né? Mas aí, a participação social e o financiamento, ele foi numa lei sequente, alguns meses depois, a Lei 8142, traz esses elementos para o Sistema Único de Saúde. Então, a saúde deixa de ser só um elemento assistencial concentrado no Ministério da Saúde, no Estado, para se capilarizar, por meio de experiências que já estavam acontecendo no território. Então, uma saúde, ela tem que ser considerada os seus elementos políticos, econômicos e sociais, que trazem referências importantes para os agravos que a gente tem vivenciado. Vocês devem estar observando a pandemia atual do coronavírus, né, da Covid-19, e que a capilaridade ela ajuda no trabalho de prevenção, de diagnóstico e de tratamento. Né? Então, o Sistema Único de Saúde, desde então, começou a se capilarizar pelos estados, experiências do Ceará, né, como, por exemplo, os agentes comunitários de saúde, que foi aqui uma das experiências piloto, né, começa a se disseminar porque a gente tem que começar a pensar a saúde por meio de uma perspectiva territorial, compreender isso, o território onde as pessoas vivem, para que a gente possa efetivamente ter uma política pública que seja mais eficaz, né? Já que
o sistema que vinha, né, centralizado no governo federal para baixo, ele não sabia da necessidade de saúde da população. E acontecia muitos gastos, né, muita corrupção, porque os procedimentos eram pagos individualmente, né, para os hospitais. Então a gente começa a capilarizar. E aí o Sistema Único de Saúde ele tem alguns princípios e diretrizes, são muitos, eu vou aqui concentrar que o nosso tempo é curto, né, em 3 princípios. O primeiro é a universalidade. Todo mundo tem direito a acessar o Sistema Único de Saúde. Mesmo os estrangeiros que estejam aqui no Brasil, eles têm direito de acessar o sistema. Antigamente, as pessoas não tinham direito nem de ficar na fila, né, que é um dos temas que bem capitais do SUS, que é a questão das filas. As pessoas não tinham direito se elas não tivessem carteira assinada. Observem a propaganda negativa do Sistema Único de Saúde, né, advinda aí dos sistemas de mídia convencionais, os mais tradicionais, a imagem que passava do SUS de um sistema que não presta, né, com um sistema que está colapsado, mostra as filas, as dificuldades, dificuldade de acesso de profissionais. Mas, no entanto, o Sistema Único de Saúde ele impactou diretamente em várias referências de saúde, de vários indicadores de saúde, desde a mortalidade infantil, né, passando por outros agravos também. Há muita dificuldade, mas certamente o Sistema Único de Saúde ainda é melhor do que os nossos sistemas anteriores, né? Então, como eu estava falando, tem o princípio da universalidade. As pessoas, todo mundo, todo brasileiro e brasileira tem acesso ao sistema, tá? Então, ele é universal. Pouquíssimos sistemas de saúde do mundo, né, consideram esse elemento. Então, por isso que o Sistema Único de Saúde é uma conquista das brasileiras e dos brasileiros, né? Agora a gente tem a possibilidade de acessar o sistema. Um outro princípio é a integralidade, você observar o ser humano em sua integralidade, em sua necessidade total de saúde, né? Então, não é só uma garganta que está inflamada, né? Não é só um agravo, ele tem que ser observado na sua integralidade. Questões de âmbito social, né? De saúde mental, tudo isso tem que ser levado em consideração. O outro é um conceito importante que é de equidade, né? Que precisa, as pessoas que têm maior necessidade, elas precisam ter uma prioridade, né? Não pode todo mundo ser igual, porque algumas pessoas têm mais necessidade que outras, né? Então, gestou-se esse conceito de equidade, tá? São princípios do Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, veem que o sistema ele é uma inovação, né? E que ele pode e deve, né, ser defendido pelas brasileiras e brasileiros nesse momento, né? Porque há uma sanha muito grande em relação aos recursos, uma sanha do setor privado em relação aos recursos do Sistema Único de Saúde, que são recursos bilionários, né? Movimenta um contingente muito grande de profissionais de saúde, de insumos, né, de atendimentos, de procedimentos, e isso faz com que os olhos cresçam, né? Mas a gente observou que a saúde como mercadoria, o sistema privado, ele não dá conta, por exemplo, da necessidade que a gente está tendo agora em relação à pandemia, né? Vejam que o sistema ele tem respondido com a vigilância epidemiológica e ela é a partir do Sistema Único de Saúde. É claro que o sistema privado tem que contribuir com as notificações, mas é a vigilância epidemiológica que dá o cenário, que mostra como os gestores e nós brasileiros e brasileiras vamos poder responder a essa pandemia, né? Mesmo que nós não utilizemos o sistema assistencial do SUS com atendimento médico, já que alguns possuem planos de saúde, né? E a gente utiliza o sistema, seja com a vigilância sanitária, uma água mineral que a gente bebe, até o transplante, né? De alta tecnologia, de uma complexidade intensa, né? É também gerida e organizada pelo Sistema Único de Saúde. E nós temos exemplos, principalmente aqui no Ceará, de uma política de transplante muito efetiva e muito eficaz. Então, o sistema de saúde brasileiro ele é gigantesco, o seu marco legal é muito, muito grande devido à sua capilarização e à sua complexidade. E hoje a gente teve um gostinho, uma manchete do que seria o Sistema Único de Saúde para que a gente possa aprofundar nas nossas discussões no âmbito do coletivo Gerações Espíritas para o Bem Comum, como também a gente pode participar de forma efetiva dentro dos conselhos locais de saúde, né, nas unidades de saúde, como usuário, como gestor, como profissional de saúde, a gente deve compor esses espaços de participação e contribuir para que o sistema possa ser mais efetivo naquilo que ele se propõe, né? Então, nós temos os conselhos locais dentro das unidades, nós temos os conselhos regionais, né, nos espaços regionais de saúde, o conselho estadual até o Conselho Federal de Saúde, que garante essa participação social na condução das políticas de saúde. Então, se sintam convidadas e convidados a participar desse sistema, a conhecer um pouco mais
e que a gente possa aprimorar esse sistema no sentido de garantir essa universalidade, que as brasileiras e os brasileiros possam efetivamente conhecer o sistema que gere, né, a saúde nacional e que possa aprimorar na nossa caminhada. Agora eu desejo, né, muitas bênçãos, muita paz para todo mundo, um abraço fraterno e que a gente se encontra aí nos espaços do Coletivo Girassol. Até mais!